Bem-vindos ao podcast Diário do Poder. Meu nome é Tiago de Vasconcelos, aqui com os jornalistas Cláudio Humberto e Débora Sena. E o nosso convidado de hoje é o senador da República pelo Estado do Paraná, Sérgio Moro. Senador, muito bem-vindo. Obrigado, Tiago. Um prazer estar aqui no Diário do Poder. Cláudio, Débora, sempre muito oportuno falar com jornalistas e do programa de vocês, muito qualificado. Muito obrigado pela presença. Eu queria começar a nossa conversa aqui nessa semana de decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que rejeitou um pedido de cassação do senhor. E eu queria saber, ainda há juízes em Curitiba? Isso foi excelente, né? Eu digo que o ponto mais importante da semana não foi tanto a preservação do meu mandato. Claro que, pessoalmente, para mim interessa e para os quase 2 milhões de eleitores que votaram em mim. Mas esse clima político tenso do Brasil, nessa polarização exacerbada, o que a gente viu foi um julgamento impecável, técnico, né? Foi um 5-2, mas com votos muito sólidos dessa maioria que se formou. E eu fiz questão de lembrar, olha, há um farol para a independência da magistratura brasileira. E essa expressão é a expressão clássica, né, da independência dos magistrados, que remonta a uma história lá do Frederico o Grande, e uma suposta disputa com o moleiro, um moinho nas imediações da propriedade dele. Diz que a história não é bem verdadeira, isso não aconteceu, mas acabou virando aquela... boa, né? Vale aquele ditado entre o fato e a lenda, fique com a lenda. Exatamente. Então, acho que foi o fato mais marcante, sabe? E eu fiz questão de frisar isso no meu pronunciamento. Mais importante até do que a preservação do meu mandato é o tribunal demonstrar independência vinculado apenas à lei. Senador, o senhor disse, foi exatamente a sua primeira frase, né, na coletiva em que comentou o resultado do julgamento lá em Curitiba. E a pergunta que eu faço, que o seu grande desafio está por vir ainda, né, que será aqui nos tribunais superiores sobre esse mesmo assunto. E aí eu gostaria de saber, ainda há juízes em Brasília? Não, certamente. Eu tenho tratado esse assunto com muita tranquilidade e serenidade. Claro que ninguém gosta de ter aí o mandato impugnado e ter que discutir isso em juízo, até porque a gente sabe que foi feito ali tudo certinho. Mas eu ouvia muito zum, muita fofoquinha, muitas antecipações de julgamento, pessoas até com uma falta de respeito à população do Paraná se colocando já como candidato numa eleição suplementar. E eu sempre disse, né, para o meu pessoal, para minha família, para minha equipe, vamos com calma, com serenidade, que as coisas... a razão está do nosso lado e vamos aguardar, a gente sempre espera um julgamento técnico. Uma outra frase que marcou muito o seu pronunciamento foi a de que numa democracia os opositores não têm que ser eliminados, eles têm que ser convencidos. Foi esse o sentimento que o senhor experimentou durante os meses que anteciparam o seu julgamento, que havia um sentimento de tentar eliminar o seu mandato? Certamente, existe um interesse atual, que eu sou oposição a esse governo, e existe, infelizmente, esse desejo de vingança que vem desde a época lá da Operação Lava Jato, e o próprio presidente Lula nunca escondeu, né? Ele, inclusive, declarou isso em entrevista. Então, acaba gerando um clima, e essas ações acabam se aproveitando desse clima para tentar eliminar um mandato que é legítimo de um opositor ao governo. E não sou só eu, tem outros senadores também que estão ameaçados, o caso do senador Jorge Seife, que deve ser julgado em breve pelo TSE, tem outros senadores da oposição que nós sabemos que respondem a ações ainda perante os tribunais lá dos estados. Então, assim, que tipo de país que a gente quer construir? A gente está numa democracia realmente liberal, a gente tem a oportunidade de divergir, e divergir sem ter o risco de ser eliminado. Então, são coisas que transcendem até as situações específicas individuais, e fiz questão de frisar naquele meu pronunciamento que a oposição tem o direito de existir. E eu espero que o julgamento do TRE do Paraná, além de ser esse farol para a independência da magistratura, também sirva como um alento para os meus colegas, né, para que eles também vejam, olha, nós temos a chance aqui de persistir. Porque a oposição de hoje pode ser a maioria de amanhã. A maioria tem que pensar nisso também. E a democracia é aquele jogo no qual você não tem inimigos, você tem adversários. Essa ideia de amigo, inimigo na política é coisa de totalitarismo, é coisa de Carl Schmitt e tal, que a gente não concorda.
Senador, em relação, a gente está nessa semana onde o presidente Lula vetou o projeto aprovado na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, com ampla maioria no Senado, inclusive foi 62-2 a votação, se eu não me engano, que ele veta o fim das saídias. Como é que o senhor vê essa decisão do presidente? Um desastre, né? O que nós temos apontado é que o governo federal não tem política de segurança. Tá? Isso é demonstrado pelas estatísticas do número de projetos de lei sobre o tema segurança pública enviados pelo Poder Executivo ao Legislativo desde o início desse governo, que é zero. Não caminhou nada. Não tem política. E aí, quando o Congresso faz alguma coisa, vem lá o presidente e veta o ponto central do projeto. Veja, nós discutimos esse projeto, amadurecemos no Senado, até alteramos um pouco a proposta da Câmara para manter a possibilidade da saída do preso temporário, quer dizer, a saída temporária do preso para cursos de educação e para o trabalho, que é o preso do semiaberto. Colocamos lá uma ressalva, que acho que é importante, Cláudio, que o condenado por crime hediondo ou praticado com violência contra a pessoa, esse não pode sair, mesmo para trabalho e para educação. Mas mantivemos a atividade ressocializante de educação e de trabalho. Foi até uma emenda minha que ajudou a destravar esse projeto da saidinha. Aí daí veio o presidente e com esse discurso de que é uma medida de populismo penal e simplesmente veta. Para mim foi um tapa na cara, não no Congresso, mas principalmente das vítimas e da sociedade. Esse projeto é evidente que ele não resolve o problema da segurança pública no país, mas não tem nenhuma medida sozinha, isolada, que resolve. Mas é um passo na direção certa. E, a meu ver, o governo mais uma vez decepcionou. Agora, se não vai ajudar na segurança pública, pelo menos podia não atrapalhar. Eu participei de uma entrevista recente com o Procurador de Justiça Marcelo Rocha Monteiro, do Rio de Janeiro, no programa Jornal Gente da TV Band News, da Rádio Bandeirantes, e ele deu uma informação que me deixou com a cara no chão, porque eu não sabia. Quer dizer, eu tenho a desculpa de que não sou do ramo, né? Não tenho formação jurídica. Mas ele disse que não há nenhum estudo acadêmico, nenhum levantamento, nenhuma pesquisa, nada que autorize a fantasia de que a saidinha, de alguma maneira, favorece a ressocialização ou a recuperação do preso. É isso mesmo? Nós precisamos ter fala-se muito, né, na política baseada em evidências. E, de fato, não existe um estudo dessa espécie. O que nós levantamos ali no Senado, fizemos audiência pública, é que uma boa parte dos presos que saem nos feriados, ele não volta. No Paraná, nós colhemos dados, para ficar um exemplo aqui, no ano novo, de 2022 para 2023, 14% dos presos não voltaram. E aí você tem que mobilizar a força policial para recapturar os foragidos, que poderiam estar fazendo outra coisa. Mas o Estado colocou essas pessoas em liberdade e eles não retornaram. Parte deles ainda comete crimes. O que é importante é manter, a meu ver, a atividade ressocializante, como a educação, ali o trabalho. E o ponto principal, Cláudio, é que nesses casos o juiz faz uma análise mais pormenorizada, mais individualizada. O grande problema da saída no feriado é que os presos saem a centenas e aos milhares. Não tem como exigir do juiz que faça uma análise individual de cada um deles, porque numericamente é muito grande. Enquanto que para a educação e para o trabalho, o preso, ele sai temporariamente, mas ele já sai com uma atividade. Então, para ele jogar aquilo fora, é um pouco mais complicado. E o juiz já teve a oportunidade de fazer uma análise individual para ver se aquele preso tem condições de sair ou não. Claro que às vezes se equivoca, erra também a decisão judicial. O preso que sai a trabalho, eventualmente pode não voltar ou cometer novos crimes. Mas não é aquela saída, como se diz, abaciada. Né? E realmente não existem evidências, provas, não tem como você demonstrar que isso de fato permite ter um impacto na ressocialização. Agora, a gente observa assim, os argumentos dos defensores da manutenção da saidinha e de outras medidas que favorecem os criminosos que a sociedade consegue meter na cadeia, que é uma minoria, né, na verdade. Uhum. Um dos argumentos é de que é um direito dos presos visitar as famílias.
Isso poderia ser levado um pouco a sério se a gente não tivesse na memória assim, muito presente, né? Crimes, por exemplo, de feminicidas.